Oi, tudo bem? Estou eu aqui mais uma quinta-feira com um programa Pra Papá Comenta. E como não pode deixar de ser, o programa de hoje foi baseado nos comentários que toda semana aparecem por aqui. Dicas de preservação de alimentos, nutrientes, quando está cozinhando ou congelando alguns alimentos. O importante é que você saiba, desde o início, que só o fato da fruta ou do vegetal já estar aqui em contato com o ar, ele já está perdendo alguns nutrientes, principalmente aqueles que são mais ricos em vitamina C. Então, a questão é, como eu vou fazer para diminuir essa perda de nutrientes, já que a perda vai acontecer de qualquer jeito? Número 1, manuseio. É importante que a gente evite nesses alimentos utilizar facas de inox ou de ferro e dê preferência para aquelas que são revestidas de cerâmica ou até de plástico, se o alimento não for tão duro. Por quê? Porque o inox ajuda a oxidação desses alimentos. Então, eles vão estar perdendo mais nutrientes. Um outro ponto é utilizar a água para fazer a higienização. E se você não sabe como fazer a higienização dos alimentos, basta olhar aqui no nosso canal, no link, como fazer, que a gente já ensinou. Então, higienizar, não deixar mais tempo do que o necessário, porque o contato com a água também ajuda a perda de nutrientes. Um outro ponto importante é saber qual alimento você vai precisar cozinhar, se ele é mais resistente, se ele tem mais amido, demora mais para cozinhar, ou se ele é de cozimento rápido. Então aí você vai dos extremos, do cozimento no vapor para panela de pressão. A questão de armazenamento também é muito importante. A gente já ensinou também no programa de congelamento e lá você vai encontrar todas as dicas de como armazenar e conservar os nutrientes dos alimentos que precisam ser congelados. Então, na geladeira, alguns alimentos não precisam estar ali. Eu aposto que se eu perguntar agora, vai lá na geladeira e vê se tem tomate, a sua geladeira vai ter tomate lá na gaveta. Então, eu vou publicar novamente nas nossas redes sociais uma tabela com os alimentos que não precisam ir à geladeira. E aí você vai lá, faz um checklist e reorganiza a sua geladeira e a sua despensa de frutas e vegetais, tá? Isso é um dado importantíssimo. Por quê? Depois de 3 dias na geladeira, muitas frutas e vegetais, mesmo acondicionados, em potinhos herméticos, higienizados direitinho, já perdem muitos nutrientes, principalmente as vitaminas hidrossolúveis. Se você colocar no final da geladeira aquela aguinha que vai surgindo, facilita também a perda desses nutrientes. A vitamina C, então, é a primeira que vai embora sempre. Um outro ponto é, na hora que você for fazer o cozimento, e aí depois a gente vai falar dos métodos, com menor o pedaço que você cortar, maior vai ser a área de contato que vai existir para perda de nutrientes, principalmente quando você faz o cozimento em algum líquido. A água, se você não usar para nada, você está jogando ali fora todos os nutrientes que se desfizeram ali quando você cozinhou aquele alimento. Por isso que eu falo sempre da gente cozinhar em caldo, porque o caldo já tem nutrientes, e você pegar um alimento e colocar ali, você vai ainda enriquecer a sua preparação. E eu ensino também como fazer o caldo de uma panela só em um outro programa, um dos primeiros programas aqui do Pra Papá. Patrícia, panela de pressão, me falaram que é a melhor panela, melhor tipo de cozimento para diminuir a perda de vegetais, de nutrientes nos vegetais. É verdade? É verdade. É a mais pura verdade. A gente junta aqui, primeiro, a diminuição do tempo de cozimento, geralmente 50% menos tempo você gasta cozinhando na pressão do que em água ou em caldo. Então, quanto menos tempo de cozimento, menos tempo daquele alimento ficar escoando ali os nutrientes. E o segundo é que você usa pouca água, então você tem uma diluição menor, mesmo que você não vá utilizar aquela água naquela preparação da papinha específica. Mas eu morro de medo de panela de pressão. Como é que eu faço? O ideal é que a panela de pressão ela tenha um certificado, precisa olhar lá direitinho, não adianta a gente comprar, não é um item barato, mas é um item que vale a pena investir. O segundo ponto é, a borracha ela precisa ser trocada periodicamente. Quanto mais você usar, mais essa borracha vai afrouxando e esse vapor
não fica mantido. Não só vai demorar mais para você cozinhar alimentos que você cozinhava antes em 10 minutos, por exemplo, mas vai facilitar a possibilidade de, né, ter um extravasamento desse vapor e, Deus me livre, guarde essa panela estourar. Uma outra atenção que precisa ter, isso é quando você vai cozinhar grandes porções, e aí eu falo muito do feijão, porque geralmente acontece quando as pessoas estão cozinhando feijão, é respeitar o nível máximo que se deve colocar a água na panela de pressão. Por quê? Porque a quantidade que sobra ali é a quantidade que se tem para essa expansão, para esse vapor conseguir cozinhar e fazer circular, né, distribuir esse calor e cozinhar esses alimentos. Se você aumentar isso, você está diminuindo esse lugar, né, onde esse calor fica retido. Então essa panela tem a tendência a explodir. Respeitando esses passos, não tem por que ter medo da panela de pressão. Como eu vou preparar o alimento na pressão? Quando eu vou preparar esse alimento no líquido ou no vapor? A panela de pressão, já que mantém bem os nutrientes, eu recomendo pra gente que é mãe e que faz muitas coisas ao mesmo tempo, deixar para fazer no início mesmo das papinhas e usar um vegetal. Por quê? Como cozinha mais rápido, a gente pode perder o ponto. E aí, se você estiver cozinhando 3 vegetais, você vai perder a questão de ser um sabor, uma cor, para iniciar a introdução alimentar. A questão de fazer no líquido, né? Você cozinhar no líquido, seja água ou caldo. Eu recomendo sempre que seja no caldo, já falei para vocês o motivo, mas se for na água, use essa água para fazer o arroz. Cozinhando na água, dois pontos que você não pode deixar de prestar atenção. O primeiro, não colocar esse vegetal na água fria ainda. Espera essa água ou esse caldo ferver, já vai estar quente, e aí sim você coloca o alimento. Não esquecer também de tampar. Você evita a evaporação e concentra mesmo o calor. Então você também diminui o tempo de cocção do que se você tivesse deixado a panela destampada. E no vapor? Quem perde menos nutrientes é a panela de pressão, quem perde mais nutrientes é o líquido. No meio do caminho fica o cozimento a vapor. Só para vocês terem uma ideia, um estudo que verificou a quantidade de vitamina C no brócolis, o cozimento na panela de pressão manteve 90% da vitamina C, quando foi na vapor ele foi a 76% e no líquido 60%. Então a gente consegue sim direcionar, né, o alimento para ter uma menor perda. No vapor também é importante que essa água já esteja fervendo, que você não coloque muita quantidade de alimento para que você tenha ali, né, o vapor funcionando e cozinhando mais rápido, que se você tampar todos os buraquinhos da sua vaporeira, esse vapor não vai subir. Então ela vai acabar cozinhando não uniformemente, né, alguns pedaços vão ficar duros. Alguns culinaristas gostam de colocar, quando for cozimento no líquido, um pouco de vinagre ou suco de limão, porque aí você muda o pH e diminui a perda de nutrientes. Mas eu não achei nenhum dado ainda que comprove uma boa preservação na quantidade de nutrientes. Então eu fico com essa distribuição que eu falei para vocês, e nem todo alimento aceita bem um sabor diferente, principalmente quando a gente fala em papinha, né, do bebê, introdução alimentar, e a gente querer preservar ao máximo o sabor natural desses alimentos. Então eu espero que eu tenha, com isso, conseguido desfazer as dúvidas que existem. Por favor, deixem o seu like, comentem. Semana que vem eu tenho um novo programa que também foi baseado nas dúvidas que aparecem por aqui, nas sugestões. Então deixe a sua sugestão do que você gostaria de ver aqui no Pra Papá. Quem sabe ele se torna um programa logo logo. Um beijo, até a próxima semana. Tchau, tchau.